Começando mais um podcast Me Casa, eu sou o Cássio Rossini e hoje a gente tá com uns convidados de peso, não, Rodrigão? Hoje se não aprender a ganhar dinheiro, não aprende nunca mais. E como é que você tá, Matheus? Tô bem, graças a Deus. Hoje a gente tá com dois caras gigantes aqui, né? Cara, é um dos maiores investidores de imóveis aí que eu conheço, e de São Paulo, na verdade, né? Pra você ter uma ideia, um dos que estão aqui ensinou o Thiago Nigro a investir em imóveis, então ó, Não é pouca bosta. já né? vai se ligando. E o outro é o garoto propaganda da Zetec. Então, Você não conhece a Zetec aqui em São Paulo, velho? Toda hora recebe anúncio aqui no meu Instagram, pelo menos. Estamos aqui com eles. Quer apresentar, Rodrigão? Alexandre Tagawa, garoto publicitário aqui da Zetec, publicitário também de carreira, né? Muito prazer aqui, Alexandre. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite do Micasa. Acho que nós temos aí, junto com o Piero, né, parceiraço aqui, poder contribuir com a audiência de vocês aí, falar um pouquinho, né, sobre esse mercado que eu sou suspeito de falar, né? Sou garoto propaganda da Zetec. Mercado imobiliário, a gente faz publicidade há mais de 15 anos. Então, assim, é um mercado que encanta. Se tem um cara que sabe vender, tá aqui, ó. A gente faz vender. De um jeito ou de outro. E estamos aqui com ele também, que é o cara que ensinou o Primo Rico a investir em imóveis. É. Inclusive, se você assistiu a série lá do Primo Rico de Imóveis, é o cara que estava lá com ele que comprou junto. Ele ensinou ele o que você compra. Seja muito bem-vindo, Pedro Mota. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. E falar do mercado imobiliário é uma maravilha, né? Uma alegria. E acho que hoje a gente vai poder compartilhar com as pessoas um pouquinho do que a gente sabe, né? Eu espero que a gente consiga ajudar as pessoas a fazerem um bom negócio no mercado imobiliário. Isso aí, hoje a gente vai te ensinar a comprar um imóvel do zero. O que você precisa saber? Tanto para fazer uma boa compra e como fazer uma boa venda. Né? E em diversas modalidades de compra, né? Comprar à vista, comprar financiado, como que eu compro, quais são as opções que tem para eu comprar hoje. Como falar até comprar uma casa velha que o terreno vale muito e depois você pode vender, né, para uma incorporadora, pode incorporar. Você tem assim diversas modalidades, né, Piero? Com certeza. Acho que hoje o mercado tem desde você comprar um imóvel e vender até você fazer operações financeiras com o mercado imobiliário e ganhar muito dinheiro com isso também, sem construir sequer um tijolinho, né? O pessoal fica maluco quando começa a falar assim já, que não vai pegar um tijolo. Que não vai botar a mão na massa, não vai sujar. A gente fala muito de fazer construção sem dinheiro. O pessoal fica maluco. Como assim? Eu preciso ter dinheiro para fazer. Não, você precisa ter renda. Olha, Você eu estive agora, né, na França e Portugal, ficamos 10 dias. O Piero falou, faz um conteúdo pra gente falar um pouquinho sobre a força do mercado imobiliário de alto luxo. Cara, você volta lá em Paris, para pensar que o cara lá, Luís XIV, construiu um castelo de Versalhes em 1600, cara, o cara já acreditava em tijolo. E uma coisa que não sei se todo mundo sabe, né? Mas todo mundo vai precisar morar. É isso aí. É a única coisa que todo mundo precisa, né, Piero? Não tem jeito. Por isso que eu, particularmente, Piero, eu visto muito pesado em mercado imobiliário para moradia. Eu acredito muito nessa tendência. E a pandemia mostrou muito isso para as pessoas, né? Tem amigos meus que têm lajes, prédios, passaram nervoso na pandemia. E agora... pós-pandemia estão continuando a passar nervoso, né? E o pessoal que tinha lajes e tal, o home office ele sempre existiu, mas foi necessário. E o pessoal falou, puta, pra quê que eu vou ficar no escritório todos os dias se dá pra fazer até mais produtivo dentro de casa? Então a gente viu muito esse pessoal sofrer com imóveis sendo abandonados. Falando um pouco de modalidade de investimento, a gente tem olhado bastante, né? A gente até conversou aquele dia. A gente tem analisado muitos imóveis comerciais para a gente virar imóveis residenciais para alocação. Então você imagina que o cara tem um prédio inteiro. Tipo moradia estudantil. Aí a gente define o modelo. Modalidade residencial, tem gente fazendo isso com moradia. O cara tem um prédio inteiro numa super localização que não está conseguindo 0,2 de locação sobre o valor do patrimônio. A gente vai lá, faz uma proposta, tenta comprar ou fazer uma parceria com o cara e transforma esse imóvel em residencial e faz locação de curta e longa temporada e a margem vai lá para cima. E esses imóveis, normalmente, eles estão numa puta localização, né, cara? Sim. Por isso que eu acho que faz sentido. Pensa que existe uma coisa que eu também debato muito com o Piero, que é muitas famílias que têm
posses grandes, muitos patrimônios, principalmente no mercado imobiliário. O que está acontecendo? O imóvel envelheceu. O que fazer com esse imóvel? E muitas vezes eles não têm a visão de que ele precisa de um retrofit, que ele precisa de uma atualização. E é que vai acontecendo. Antes, um imóvel que dava 0,5, né, Piero? 0,6, ele vai decaindo. Decaindo. A família envelheceu, ela não conseguiu fazer essa atualização. Aquele imóvel começa a dar um prejuízo grande para eles, porque eles não conseguem atualizá-lo. O inquilino já não paga um aluguel condizente, porque como o imóvel é velho, o condomínio está alto, mesmo ele estando numa localização importante, ele não consegue mais reputar resultado. Exato. E aí que está o grande problema, que se torna uma oportunidade, né, E eu Pedro? arrisco até dizer que com a pandemia, com tudo isso que houve, e até no Brasil, que também redes sociais, o pessoal fica vendo os imóveis, no Brasil tem muito imóvel nessas características, muito. Então as casas estão ficando antigas, parece que mais rápido até. E esses imóveis vão perder valor até cada vez mais rápido. Você visitou alguns bairros aí que tem umas puta de umas casonas e no meio ali enfiado uma casa caindo aos Só que o pedaços. pessoal vê no assim. Instagram a cozinha bonita, a sala com painel ripado, não sei o que, isso daí perde total atratividade no mercado. Não, eu tenho uma situação de um amigo meu, ele vai deixar eu falar aqui porque a gente gravou um podcast recentemente com esse assunto. O avô dele, ele tinha um imóvel onde foi construído o prédio da Abril, ali na Marginal. E o que aconteceu? Super bem alugado, contratos, né, fantásticos. O mercado editorial, principalmente de impressos, começou a reduzir. A Abril começou a abrir mão dos andares. E o dele era um deles. Isso gerou um impacto tão grande na família porque ele perdeu aquele aluguel. Ele não conseguia mais manter, porque você imagina, ele tinha uma laje inteira, quase 2.000 metros. Aí começou a pagar IPTU, condomínio, do próprio bolso. A família não tinha fôlego, porque ela não se preparou. Você vai se enforcando com o imóvel, velho. O que ele fez? Ele teve que vender o imóvel com um valor mais baixo para poder resolver o problema dele. Entendeu? Aí veio um fundo de investimento, adquiriu a laje dele, só que ele perdeu dinheiro, entende? Então, e tem inúmeras famílias na mesma situação. Esse é um mercado que a gente fala lá em cima, né? Então, as pessoas precisam tratar a locação, o mercado imobiliário como um negócio. Como é que você recebe durante 10 anos um aluguel e você fica um ano desalugado e não consegue pagar o condomínio IPTU? Tem alguma coisa errada aí, né? Acho que muitas pessoas acabam metendo os pés pelas mãos, né? E entrando no mercado imobiliário, mas ele pensa, puta, vou investir aqui, vai ter um aluguel, um retorno de tal, tanto mês, mas ele não pensa na vacância, ele não pensa que ele vai ter que ter uma liquidez ali e fazer girar aquilo, né? Eu tenho alguns casos que como eu conheço um pouquinho, eu acabo fazendo coisas de tiros curtos. Mas, via de regra, o mercado é você olhar para ele, né, uma jornada longo prazo. Você faz day trade com imóveis. Eu faço day trade, mas eu tenho alguns casos que eu consegui fazer algumas aquisições e vendi em 60 dias ganhando 25% ao mês. 60 dias para imóvel é day trade. É hour trade, né? De valor alto, né? Exatamente. Você tem premissas para isso, né, Piero? Sim. Porque você investe em imóveis dentro de algumas classificações. Sim, Conta isso, que eu acho que isso é bem legal, Piero. Eu particularmente, eu só invisto em bairros consolidados. Tá? Hoje, sim, é mais Brasil todo ou é mais... Só São Paulo. Só São Paulo. Porque assim, a pessoa que disser, eu conheço o Brasil inteiro, eu vou investir lá. Tem gente que me procura falando, vou investir lá em Maceió, vou investir, sei lá, em vários lugares. Eu falo, olha, eu não consigo nem opinar, não consigo nem te ajudar. Eu não sei como é o mercado de lá, né? Isso Até muda o custo muito. da reforma pode mudar, né? Exatamente. O podcast, por ser um programa que é Brasil nível nacional, a gente fala algumas coisas aqui que acontecem em Alphaville, que acontecem aqui na Vila Madalena. E aí o pessoal fala, não, mas é impossível. Como é que você vende uma casa ou um apartamento de 1.600.000 tão rápido? Cara, vende. Só depende do lugar que você tá. Né? Sim. E eu digo uma coisa, quem quer se dar bem no mercado imobiliário tem que ter foco. Então, assim, a gente gravou até, inclusive, com o pessoal da EZTEC, e eles têm uma frase que o Tagawa sabe bem, que ele fala, eu só construo até onde eu consigo enxergar aqui. Até onde a vista alcança. Até onde a vista alcança. Então, assim, se você quer investir no mercado imobiliário, você tem que focar. Então, escolhe um bairro, escolhe 2, 3 bairros no máximo e foca nisso. Seja bom neles, né? Porque senão, que nem eu cheguei aqui, vocês falaram, você conhece o bairro? Eu falei, conheço, mas não me aventuro, né?
Então, eu invisto normalmente em 5 bairros que eu conheço, que é Jardins, Moema, Itaim, Vila Nova e JK, Vila Olímpia JK, que é o nome que eu dei ali, Aham, pra aquele conglomeradinho para ali. aquele conglomeradozinho. Então, eu só invisto nesses 5 bairros, tá? E com uma pequena exceção, eu invisto ali no bairro, no Cidade Jardim. Especificamente no Cidade Jardim, no complexo Cidade Jardim. Aquilo ali é uma... Que ali é uma obra de arte, né? Ali é como se investir numa obra de arte, ela nunca perde valor. Aham. Entendeu? Então, por isso que ele consegue ir até a Cidade Jardim, né, Pedro? Porque ali é um projeto emblemático que, assim, não é a região que faz o preço. Ele, por si só, faz o preço dele, sabe? E você pode elencar alguns motivos pelos quais você investe especificamente Por que essas nessas regiões, né? Por que elas? Primeiro, eu tenho uma visão que caro é aquilo que não dá resultado, né? E todas as minhas experiências que eu fiz olhando só para o preço, eu não acertei. Então, no mercado imobiliário, o que é caro fica cada vez mais caro, e o que é barato e, entre aspas, não tão bom, fica cada vez mais barato e cada vez pior. E Essa foi forte, eu acho, hein, velho? E normalmente, nesses bairros, eu digo que são bairros consolidados, né, que você não vai ter ali grandes surpresas, né? Você comprar um prédio, ou comprar um prédio foi... Você já viu o nível, né, que tá o negócio já, né? Vamos descer. Não é você comprar um apartamento, você comprar o Já é prédio. visão futura, ele já Você vai comprar um profetizou. imóvel. Você vai comprar um imóvel, você já tem ali uma noção mais ou menos do que tem naquele bairro, do que pode acontecer. As pessoas me procuram muito falando assim, nossa, aquele bairro está em expansão. Eu falo, corre. Nunca compre imóvel num bairro que está em crescimento. Porque você não sabe o que vai acontecer ali. Você não sabe o que vai ter do seu lado esquerdo, do seu lado direito. E tem um detalhe. Se ele tiver em expansão e crescimento, você vai ter 200 concorrentes em volta. Então é complexo. Esse é um insight que eu nunca tive aqui. É verdade mesmo, porque a gente é contra-intuitivo, na verdade, pensar dessa maneira. Porque você pensa assim, ó, lançou um empreendimento aqui, aí tem outro aqui, aí tem outro aqui, tem outro aqui, tudo é concorrente. Você pensa, tá em expansão, então agora o preço tá barato. Mas até fazendo uma analogia com o mercado financeiro, é exatamente quando sai um monte de notícias de que a bolsa tá bombando, não é o momento de você entrar, né? Porque já tá acontecendo aquele movimento, né, das pessoas Tem que entrando. pensar de forma cíclica, né? Forma cíclica. O mercado imobiliário, ele é cíclico, e a minha visão você tem que saber surfar esses momentos cíclicos, né? E quando eu, por exemplo, eu comecei a investir no mercado imobiliário em 2006. Mas eu já tinha uma vontade muito grande. Eu não tinha grana, mas eu ia nos empreendimentos, eu fazia proposta, tentava e não consegui. E quando eu comecei a investir, que eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, o que eu fiz? Eu peguei esses imóveis que eu fui visitar, que eu fiz proposta, e atualizei os valores deles. Para falar, pô, eu teria feito um puta bom negócio? Cara, aprender de graça, né? É de chorar. E sabe um outro indicador que para mim foi muito importante? Alguns imóveis que eu não conseguia comprar naquela época, hoje eu vou visitar, ainda não que eu não consiga, mas você fala, cara, é quase que impossível também. Então o mercado imobiliário, ele é muito forte, ele é muito... Cara, não tem... Assim, se você seguir algumas regrinhas bem básicas, você não erra. Legal. E você mais investe o que hoje? Em apartamentos? Eu particularmente... É o seu foco, né? Eu gosto muito de prédio. Eu não invisto assim em casas de condomínio, porque tem muitas particularidades, você não sabe o que pode acontecer. Então eu prefiro investir em apartamentos, Em grandes centros, bairros consolidados, nesses que não vão ter 5 grandes bairros. mudanças. Você ainda não vai ter consegue muitas achar mudanças. oportunidades boas nesses bairros? Consigo. Porque você falou a questão de um bairro em crescimento, mas esses bairros já são bem consolidados, né? Mas a gente fala que, com todo respeito, no mercado imobiliário tem muito desavisado. Mas tem muito. Desavisado, herdeiro, gente que... Com dívida precisando vender rápido. E você tem que estar sempre se fazendo uma boa relação com os corretores, com os zeladores. Você sempre tem que estar se relacionando com o mercado. Porque a hora que aparecer, você vai ser o primeiro a ser lembrado. Então tem sim oportunidade pra caramba. Tem alguns prédios específicos que não tem.
Uhum. Aí não tem jeito. E quando tem é porque não dá pra comprar. E quais são as coisas que, fora os 5 bairros, né? Que você, que você vê de característica ali nesses empreendimentos? Para você escolher um bom empreendimento. As O que outras que você premissas, olha? As né? outras premissas. Além Cara, de ser nesses bairros. eu olho assim, primeiro a localização, cara. Tipo, tem mercado perto, tem farmácia, tem restaurantes, tem o que se bem que nesses bairros já é tudo fácil, né? Esse bairro é Você já fez isso pros bairros, tudo né? resolvido, entendeu? Eu olho muito assim a localização. Eu tenho um negócio que é a gente tem que ter humildade na vida. Independente do tamanho que a gente tá, do dinheiro que a gente tem. Cara, eu vou visitar, faço questão de ir, eu visito, eu levo uma arquiteta, eu saio a pé no bairro para passear, por mais que eu já andei 10 vezes ali, Uhum. né? Eu tenho um hábito de fazer no mínimo 5 visitas em horários e dias diferentes. Eu já tomei cada surpresa que vocês nem imaginam, assim. Tipo, ir durante a semana é A paz, né? a paz. Aí você vai final de semana, parece um negócio horroroso. Fervo. E o inverso é verdadeiro. Tem muito prédio que tem feira na frente. Aí é péssimo, cara. Pô, mas isso é um negócio legal, porque muita gente negligencia isso, né? É. A localização é o básico, e muita gente não faz nem o básico de ir até o local Sim. do imóvel pra avaliar É que a você região. tem- né? eu Eu acredito- sou investidor, não sei o que, eu não vou lá não ficar vou lá, andando é. no Na bairro. verdade, eu acredito que você olha muito disso porque você é investidor. Mas É. as pessoas que normalmente compram, elas vão muito no emocional. Ela É. gostou do prédio, tem uma academia legal, tem uma piscina legal, É. tem uma vista legal, não olha para essas outras coisas, aí depois se arrepende quando já fez o investimento, né? Sim, e o nosso objetivo sempre é fazer com que a pessoa, independente de qualquer circunstância, que ela compre um imóvel, sempre com o olhar do investidor. Independente se é para morar, se é para investir, seja o que for. Uhum. Porque eu sempre falo que a gente, assim como o mercado é cíclico, a nossa vida é cíclica. Uhum. Né? Então, sei lá, tô com 44 anos, tenho uma filha, uma mulher, as coisas estão caminhando bem, daqui a pouco eu resolvo que eu quero morar num apartamento maior, mais legal. Se eu fiz um mau negócio onde eu tô, provavelmente eu vou ter problema para Uhum. dar o próximo passo. Exatamente. A distância aumenta, né, Pedro? Então acho que o que é importante, você quando toma a decisão de investir no imóvel, seja para morar, para o que for, você tem que ter alguns cuidados básicos para você não fazer um mau negócio, porque tudo é muito rápido. E o que você faz mais hoje? Você compra para vender ou você compra para alugar? Ó, baseado no que eu faço, tá? Eu digo que vender sempre é um mau negócio. E comprar, independente do preço, lógico que com critério, não é... Ah, o cara falou que quer 10, você vai lá e paga 10. Não é isso. Eu tô dizendo, sempre que você estiver comprando um imóvel, é um bom negócio. E sempre que você estiver vendendo, vai ser um mau negócio. Eu tenho várias experiências que o cara fala assim, eu paguei 5, hoje vale 10. Tá ganhando 5. Uhum. Né? Aí tem várias contas que eu faço, de cima para baixo, custo do dinheiro, tempo, imposto de renda, etc. E muitas vezes eu mostro que o tempo corroeu o seu resultado. Uhum. Né? E aí, mais do que isso, o cara vendeu aquela casa ganhando 5 milhões. Eu falo, agora usa o conceito de reposição de estoque. Compra outra. Você No não compra mesmo pelo lugar, valor, né? nas mesmas características. Parece que no dia seguinte aumenta 20% o preço de tudo. Uhum. Não sei se já aconteceu isso Já com vocês. Acontece. Mas comigo, assim, os poucos imóveis que eu vendi, eu me arrependi. Ganhando grana. Tipo, ganhando 40% às vezes. E no dia seguinte eu falava, cara, Ia ganhar mais. parece que alguém descobriu aí e tudo aumentou no dia seguinte. A relação da compra do imóvel é assim: você vendeu hoje, amanhã você compra outro. Se você esperar 6 meses, seu dinheiro já é outro. E aí aquele delta que acontece nesse período curto nunca mais se recupera. Então você tem que estar sempre com operação casada, né, Pedro? Você precisa, se você quer vender, você já precisa comprar. Uhum. Porque se você esperar um tempo para você repor, Uhum. o seu estoque tem que estar sempre completo. Entendi. Não adianta você esperar, não, eu vou esperar uma oportunidade, não. Já esteja alguma coisa engatilhada, se movimenta para vender, mas já compra em seguida. Isso é uma grande verdade. A minha família investe em imóveis também. A gente tem tanto comercial das empresas, temos terras rurais no Paraná, que também é um ótimo investimento para crescer em valorização. E é uma grande verdade. A gente tem um sobradinho lá que a gente morava antigamente. Lá em 96, pagamos 58 mil reais. Hoje vale 600. Num bairro que nem é tão assim, mas valorizou 10 vezes.
né? E nisso meu pai comprou à vista na época, né? A gente até brinca sobre financiar ou comprar à vista. Eu sei que você já comprou muito com capital próprio, né? Mas o que você pode aconselhar as pessoas hoje em relação a essa valorização que o imóvel tem? Se vale a pena, se não vale mesmo financiar, ou se vale a pessoa pagar o aluguel ali, ou realmente já entrar no financiamento com parcela decrescente? O que você podia dar de conselho para as pessoas que estão começando, não para investidores que já estão com a grana lá? Então, vai depender muito, né? Porque se a pessoa falar, pô, juntei 10 anos, estou com a grana aqui para comprar à vista, eu não recomendo pagar nada à vista agora. Porque hoje, eu estou falando assim, do que tudo que eu vou falar, normalmente eu estou fazendo. Uhum. A taxa de financiamento hoje que eu estou captando eu tenho lá de 8,80 a 9,80 de taxa de juros de financiamento imobiliário, Uhum. né? E é muito importante as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast aqui, que querem pensar em financiamento, não é só olhar a taxa, né? Tem o custo efetivo total, que é o seguro, uns outros encargos, que aí sobe 1%, 1,2%, às vezes o valor do custo da taxa mais até o custo efetivo total. E hoje você consegue em alguns bancos fazer algumas operações, eu vou dar exemplo, tá? Certo. Lembrando que hoje é dia Hoje é dia... 29 de setembro. 29 de 2022. setembro. As taxas, todo dia elas mudam. Ontem eu ia fazer um investimento com uma taxa X, por algum motivo o dinheiro não entrou em liquidez, mudou a taxa. Então, hoje você consegue, num banco de primeira linha, fazer uma LIG, tá? Com uma taxa de 12 e 20% ao ano, isenta e com parcelas mensais sobre o total do seu investimento. Aí você tem lá um financiamento que te custo efetivo total 9, dependendo do banco, e 10, dependendo do outro, você tem um spread de 2% ao ano. Lembrando que quando a taxa de juros baixar, porque a tendência da taxa de juros futura é baixar, Estamos em deflação, né? A tendência é essa. você vai fazer a portabilidade do seu financiamento. Aí seu spread vai ser maior ainda. Então, se você está pronto para comprar, está com o dinheiro ali, não pague à vista. Fala um pouquinho disso daí, dessa portabilidade, que eu acho que é um assunto que o pessoal não conhece tanto. Né? Você que tem uma linha de celular, né? Vou dar um exemplo para ficar fácil. Você tem uma linha de celular, por exemplo, com a operadora Vivo. A Claro te liga e te oferece um plano de celular mais barato, né? Como é que você faz? Você faz a portabilidade da sua linha. O financiamento é exatamente a mesma coisa. Você está lá no Bradesco. O Itaú está com uma taxa menor. Você faz a portabilidade. Você sai de uma taxa maior para uma taxa melhor. Até comigo aconteceu. Eu tinha um financiamento com o Banco Bradesco e até tomei um susto, porque eles me ligaram falando, olha, Piero, a gente queria te propor reduzir a sua taxa. Você falou, como assim? Deve ser golpe isso. Eu achei muito estranho. Só que o que eles estavam enxergando? A taxa de juros estava caindo, né? E os outros bancos estavam em cima de mim já falando, nós vamos refinanciar, vamos portabilizar seu financiamento, tal. Eles viram seu Instagram e falaram, não, o Pietro conhece de portabilidade, melhor eu oferecer uma redução. E aí o que aconteceu? Eu fiz um negócio diferente, eu não fiz a portabilidade, eu peguei um outro crédito. Eu vou dar um exemplo, minha taxa de juros efetiva na época era 8,30, tá? 8,30 ao ano. E na época a taxa de juros estava 2. O que eu fiz? Eu fui no banco e falei, eu quero um crédito para mim com uma taxa especial. O banco me deu CDI mais 1,5. E foi bem na época da pandemia, não tinha nem IOF. Então tem que estar sempre olhando o mercado, prestando atenção. Então eu troquei uma taxa de 8,5 por uma taxa de 3,5. Nossa. Que delícia. Em plena pandemia. Você falou assim, me vê tudo o que puder desse crédito. E aí o que eu fiz? Peguei a 3,5, quitei o meu financiamento e passei a pagar esse crédito e fiquei monitorando a taxa de juros. Conforme a taxa de juros ia subindo, eu ia monitorando. Só que o que eu fiz? Eu fiz um investimento que era como se fosse um hedge dessa operação. Então, no pior cenário, eu ia dar zero. Aí o que eu fiz? Como eu sou um pouco ansioso às vezes com as coisas, quando a taxa começou a subir demais, eu fui lá e, pumba, quitei o empréstimo que eu tinha feito, porque ele era pós-fixado. CDI mais 1,5. Ele começou a ficar caro. Mas, na época, se eu tivesse sido mais ousado, eu tinha feito um pré-fixado. A 5,5%. Então, assim, comprou imóvel, financiou, fica de olho na Selic, fica de olho nas taxas dos bancos. Uma vez por mês, liga para o gerente, tem alguma oportunidade, tem alguma
novidade, tem alguma... Porque sempre vai ter alguma... Vai lá tomar um café com o gerente sempre, né? Não O acha que famoso eles... vai tomar café com o gerente, é isso aí. E outro ponto importante aí em relação a quem está começando, né, no seu primeiro imóvel, tudo, ela precisa entender o que é planejamento. Então, assim, tem a situação de comprar à vista, mas tem uma situação que a pessoa ela tem só o dinheiro da entrada, ela esquece que ela vai ter ITBI, ela esquece que vai ter escritura, ela esquece para que ela possa mudar, ela vai ter que fazer pelo menos um básico no apartamento para conseguir entrar. Então, aonde que está o problema natural que acontece com a família que está iniciando o seu movimento no imóvel? Ela não entender que tem outras despesas que ela vai ter nesse movimento. Então, é muito importante ela se planejar nesse movimento. Porque muitas vezes ela fala, pô, legal, tô morando de aluguel, quero mudar. Claro que o pensamento, né, mudar o custo do aluguel para um custo de uma prestação, pensamento perfeito. Mas tem sempre essa pegadinha dela estar atenta ao que ela tem de despesa nessa movimentação. É onde não é perda. Exato. Tá? Dá pra quem tá ouvindo a gente fazer uma continha meio mágica, assim, né? Você pega o valor que você vai pagar no imóvel, você calcula mais ou menos de 3 a 4% desse valor são as custas de cartório, ITBI, etc. Vai depender muito do valor do imóvel. Quanto maior o valor do imóvel, menor é essa taxa, porque a taxa de registro ela sobe um pouquinho, mas... E o ITBI é um imposto municipal, então varia também para quem tá vendo cada de fora cidade, aí. cada estado, eu até tomei um susto que apesar de só investir em São Paulo em 5 bairros, eu tenho um imóvel meu de uso de temporada na praia. E quando eu fui fazer o registro, eu tomei uma surpresa, porque o ITBI lá é mais barato. É mais barato. Eu falei, gente, eu acho que vocês fizeram a conta errada. Toma aqui, tá faltando dinheiro aqui. Então foi uma surpresa. Então, qual a continha que eu faço? Ó, de 3 a 4%, 4%, para não errar, sobre o valor que você vai pagar, tá certo? E se o imóvel for de médio padrão, calcula 1.500 o metro quadrado de reforma. Se for alto padrão, 3.500, tá? Aí dificilmente você vai ter uma surpresa. Então, valor do imóvel, 4% sobre o valor do imóvel são custas de documentação e etc. E calcula de 1,5 a 3,5 o metro quadrado para você fazer uma reforma para você poder ter esse imóvel. Bacana. E como... Desculpa, não, falar, pode falar. E um ponto importante, assim, a pessoa fala, pô, mas o imóvel vale a pena? Vale na questão básica. Automaticamente, quando você compra o seu imóvel, mesmo que a pessoa pegue o financiamento, ela não tenha o dinheiro todo para comprar, ela consegue acompanhar a evolução do mercado imobiliário. Se ela deixar o dinheiro guardado, não comprar... Não ser uma investidora profissional. Não terá força para ela conseguir comprar. Então é melhor ter um imóvel e começar a evoluir do que não ter nenhum. E a maioria desse pessoal ainda deixa o dinheiro na poupança, que rende menos ainda, né, cara? Querendo ou não, ainda tem uma grande parcela da população que deixa o dinheiro lá. O dinheiro que a gente financia vem da poupança. Exatamente. Então, não tirem todo o dinheiro da poupança, por favor, senão a gente... Tirem só um pouquinho. O primo rico tá te lascando nisso. Não, mas é o meio de caminho. Tirem metade, outra metade. Tirem metade. Não é porque tem gente que não entende de investimento e nem quer entender. Não, deixa o dinheiro lá, isso aí é pra quem entende, isso aí é pra quem conhece. E, cara, ele não percebe que você saber só um 10%, você já investe 3, 4, 5 vezes melhor, entendeu? Exato. A gente fala às vezes aqui que investir no mercado imobiliário é para qualquer um, mas o cara também tem que saber minimamente sobre o mercado no geral, né? Selic, as taxas de juros imobiliário, enfim, imposto. Cara, tem Basta só se aventurar, né? Tem um negócio muito bom pra você assistir e aprender sobre isso. Assiste o Mi Casa que você vai saber investir. Boa, isso é legal. Com certeza. Vários Informação insights rica, né, cara? positivos. Cara, aqui no Mi Casa você vai aprender sobre imóveis, sobre investir em imóveis, sobre leilão, a gente já falou sobre construção financiada, já falou de Aquisição de incorporação, terreno, construção. de fazer loteamento, a gente já falou de tudo. Já falamos isso. até sobre casamento. Falamos no último episódio sobre como fazer melhor o planejamento para um casamento, que fala, faz parte, casamento faz parte da casa. Quem casa quer casa, né? Quem casa Exatamente. da casa, né? Para quem tava no começo. Então, cara, aqui você vai ter insights valiosos aí valiosos para sua vida e para você investir um pouquinho melhor. Né? Que segundo o Pedro, não deixa um pouquinho na poupança para sobrar o crédito imobiliário. E eu acho assim, eu brinco, né, que eu fui criado no meio dos judeus, dos portugueses, e eram os opostos, né? Mas depois eu descobri que os judeus também amam o mercado imobiliário. Mas a história deles é um pouco, né? Então eles tinham aquela coisa, não pode ter propriedade, porque se precisar mudar daqui para lá, etc. E os portugueses, assim,
tudo que ganha compra imóvel. É impressionante. Não, é até engraçado, né? Porque em Portugal lá é básico o cara ter a casa própria e ter uma outra casa pra ele poder alugar. É tipo base de todo financeiro lá. Sabia disso não. O que eu fiz na minha vida, assim? Eu não comecei como um investidor profissional, nada disso. Eu comecei porque eu pensava, cara, eu precisava ter uma casa. As pessoas não têm ideia do quanto muda a sua relação com a sua vida. A partir do momento que você tem uma casa para chamar de sua, vamos fazer a brincadeira, né? Eu acho que o lado emocional, ele se transforma. Eu sempre pensava assim, né? Depois que eu comprei meu primeiro imóvel, eu falava, cara, se tudo der errado, eu tenho para onde voltar. Exatamente. E isso fazia de mim me vinha uma força interna para fazer as coisas acontecerem. E eu tenho uma outra coisa que eu falo também assim, o brasileiro, ele não tem o hábito de juntar dinheiro, ele não tem o hábito de guardar dinheiro. E eu acho que uma boa forma da pessoa guardar dinheiro é comprando imóvel. Porque todo mês ele vai ter que pagar, Exatamente. né? E você sabe que tem uma história que assim, o cara deixa de pagar tudo, menos a parcela da casa. Isso é verdade. E outra coisa que é importante que as pessoas não sabem é assim, como é que vocês fazem a conta no mês para juntar o dinheiro? Como é que vocês fazem? Como assim? A conta do mês pra juntar Você dinheiro? fala assim, ó, vou pagar a escola, vou pagar Por onde Cara, começa, né? Pedro? Normalmente o meu salário na empresa, ele entra um vale e entra um salário depois. O meu vale eu não mexo, ele é só investido, que é em torno de 20% do meu salário. Então isso eu já tiro, eu já faço a conta por aí. Eu só sobrevivo com o dinheiro do dia 5, não no dinheiro do dia 20. O que é importante Eu para as separo pessoas que assim. estão ouvindo a gente, cara? Você guardar dinheiro tem que fazer parte do seu orçamento. E tem que ser a primeira coisa Tem do que ser seu uma orçamento. dívida, né? Você tem que tratar como uma Então dívida. assim, ó, tem gente que realmente ganha e não consegue juntar nada, mas como eu sempre fiz, primeiro custo que eu tenho na minha vida é guardar dinheiro. Então, se eu ganho 5 mil, a minha meta é... Eu tenho um amigo meu português que ele falava assim, a minha meta era guardar 15% do que eu ganhava. Ele ficou tão rico que ele falou, se eu fizer força hoje, eu não consigo gastar 15% do que eu ganho. E as pessoas não têm ideia do poder do tempo. O brasileiro tem a mania de falar assim, não, só vou começar a juntar quando eu ganhar, não sei... Cara, tem que juntar todo dia, Exato. independente de quanto você ganha. É a fórmula básica dos juros compostos, né? Capital inicial, tempo. E tem uma questão importante que assim, o brasileiro, por ser imediatista, ele tem um sério problema, porque assim, quando eu for ganhar, vou ganhar 15 mil reais, o cara tinha a meta de 15 mil. Só que o brasileiro, ele já muda de patamar. Exato. Então, os 15 mil reais já não é o suficiente. Exatamente. Ele vai mudando o padrão, subindo né? sempre o padrão de vida dele, e ele não consegue. Exemplo, minha esposa é médica, e eu converso muito, né, com a área da saúde, e assim, tem médicos ganhando 50, 100 mil reais, e aí você pergunta pra ele, tá, mas qual é o teu patrimônio construído? Ele tá com o mesmo apartamento financiado. Por quê? Porque ele vai levando o padrão dele e ele não consegue trabalhar o dinheiro. E ele não entende que isso, com a linha do tempo, ele poderia ter com seu patrimônio gigante e esquece no outro fator importantíssimo, a gente envelhece. Entendeu? Então, é muito interessante que você fala, pô, uma categoria da saúde, pessoas, né, com uma boa formação, tudo. E não é a primeira vez que usa um exemplo dos médicos. Então, cara, eu começo a conversar com eles assim, eu fico pensando, falo, cara, meu Deus do céu, como é que esse cara não conseguiu construir um patrimônio? E não só médicos, né? Você vê advogado, você vê engenheiro, também passando não, pela eu mesma mesmo situação. já, assim, todos no fim compraram imóvel, né? Óbvio, né? Começa a conversar comigo. Piero, comprando imóvel, né? Eu fico até preocupado. Às vezes. Agora, você que tá envolvido, por que médico investe tanto em mogno? Sabe Imóvel. Porque tem uma dessa, né? Já ouvi falar. Mais de uma pessoa falando isso pra mim, que médico investe em A mogno. madeira. Madeira. É que isso vem Sabe? desde do processo de formação. Então, se você olhar os antigos hospitais, se você olhar os consultórios antigos, tudo, a madeira, de alguma maneira, é um sinal de status. Então, ele constrói sempre algo balizado no mogno, que é uma referência para ele de luxo. Então, por isso que você vai perceber que eles têm sempre... E é verdade, que eu vou na casa de alguns médicos, tem um exagero de mogno. Dá umas mesas assim, cara, pra carregar, precisamos de 10 nós. Não carrega. Não carrega. Ou seja, os médicos estão precisando assistir o Mikasa. Eu acho que no Não final tenha do dúvida, dia, voltando um pouco na história, eu consegui, assim, muito cedo ter educação financeira, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui,
A gente fala que é ensinar a comprar imóvel, mas no final do dia a gente está ensinando as pessoas como Fazer o básico. Fazer o básico. fazer o básico. ter Gastar uma o dinheiro educação delas. financeira. E eu lembro que o Thiago era meu assessor financeiro lá atrás. Uhum. Que ele me indicou. É, Ah, é. verdade. Cara, a gente discutia muito, eu falava, Thiago, o lance é o seguinte, a gente precisa democratizar educação financeira no Brasil. Porque o brasileiro não faz a menor ideia do que fazer e como fazer com o dinheiro. Então, acho que isso que a gente está fazendo aqui, que é contar um pouco das nossas histórias, das nossas experiências, é ensinar educação financeira. E o que falta para o médico, o que falta para o advogado, o que falta para uma série de profissões é educação financeira. E eu até isso aí. digo mais ainda, porque a educação financeira, ela voltada para o mercado imobiliário, ela é importante não só para quem trabalha, porque a grande parte das pessoas que trabalham em outros empregos, em outras áreas, o maior bem que ela vai ter é a imobiliária. Exato. Então, se ela fizer bem esse, ela vai ter mais patrimônio Exato. para a vida inteira dela. É uma educação que É o- impacta também no trabalho dela, né, profissional. Porque, por exemplo, um médico, ele precisa escolher um consultório, ele precisa escolher um lugar onde ele vai atender. Qual vai ser esse lugar? Ele também precisa saber escolher, né? Não, e muitas vezes, por exemplo, eu me pego às vezes fazendo conta, né? Eu falo, pô, se a gente levar... o que as pessoas mais me perguntam é assim, Piero, o imóvel está rendendo 0,5. Eu falo, tá, mas o banco hoje está pagando 1% isento. Uhum. Vamos lá, vamos olhar a longo prazo, não muito longo, né? O banco estava pagando 2% ao ano. Porque não tem tanto tempo. 2 anos né? atrás. E o imóvel estava É. pagando 6% ao ano, que é 0,5% ao mês. Uhum. E aí, o que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente faz a compra de um imóvel, faz negócio no mercado imobiliário? Não é só o percentual da locação. Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu comprei um imóvel por R$700 mil em 2007. Depois vocês fazem a conta aí, que vocês vão ver que é maravilhoso. Esse mesmo imóvel hoje vale R$4 milhões. Né? Quando você faz essa conta, você já tem a valorização dos 700 para os 4 milhões. Certo? Esse imóvel está comigo, que ele ficou pronto em 2011. Ele não ficou sequer um dia desalugado. Qual é a conta que eu faço? Quanto eu paguei, quanto ele vale, mais o quanto eu recebi de aluguel. Cara, é imbatível. E Você esse tem, né, ciclo... rentabilidade e valoração do imóvel. Você É. tem dois indicadores, né? Exatamente. E Como esse- se fosse aquela vaca leiteira ali das ações de dividendos que todo mês ali tá te pagando. Exatamente. Óbvio, você tem que saber fazer o negócio. Não é comprar um imóvel em qualquer lugar que vai acontecer isso. Não é sempre assim, né? Tem que Então- olhar aquelas premissas lá do começo. Então que a gente sempre faz falou. a conta da valorização mais o aluguel. Aí quando você faz essa conta, não tem investimento que bata isso. Quando você faz essa conta, se você financiou, você nem pagou a prestação, você ainda tirou cara. talvez um spread ali. A gente teve um convidado que trouxe um dado aqui nos episódios atrás, que a valorização média em São Paulo foi de 10%. Média. Ao ano. Ao ano, Ao isso. ano. Sim. Média. Santa Catarina, 22%. Balneário Camboriú específico, 22% ao ano. Eu, Cara, por exemplo, quem eu paga morro, isso hoje? eu morro de vontade de investir lá, só que eu vou ferir meus princípios e se der errado eu vou me arrepender. Você vai perder seu amarga- foco. Dá né? vontade, não dá? Porque o lugar é um lugar de desejo, é um Não, lugar top. E a gente vai acompanhando, né? Como que era, como que tá, pra onde tá indo e só tá crescendo, cara. É. A Se gente você já olhar, reparar, os imóveis mais caros normalmente são em lugares que tem praia, né? tem água Uhum. perto. A gente trouxe um incorporador aqui, bem famoso, que é o João Gondim. Não sei se vocês conhecem ele, o tubarão no mercado imobiliário. Sei. Ele trabalha bastante com loteamento. Ele fala assim, eu só faço empreendimento onde tem água. Água. Cara, e Se não tiver loteamento- água, eu faço a água. Ó, eu tenho um amigo meu que foi cliente nosso, que o cara... eu não tô exagerando, tá? Ele comprou metro quadrado a 50 centavos. Só se for no metaverso. Não. Só se for no metaverso ali, né? calls de... Não, é o seguinte, esse cara comprou muitas fazendas, né, no interior, muitas terras, para loteamento. Uhum. E quando ele foi fazer a conta do quanto ele tinha pago no metro quadrado lá atrás, era 50 centavos. Lógico, tem que corrigir o dinheiro, inflação, nananã. Uhum. Mas, cara, São nada, 50 centavos. na minha visão, se você conseguir acertar no loteamento, é o melhor negócio que existe. Exatamente.
A gente tem um investimento legal que a gente faz lá no Paraná, que a gente tem terras e planta soja. Isso. A gente até fala assim, puta, devia ter comprado, porque a gente teve muitas oportunidades, a gente teve oportunidade de comprar uma fazenda de 50 alqueires por R$ 7.000 no passado. Então, faz a conta aí. Que loucura. Não vai dar. Por R$ 7.000. loucura. E meu pai hoje ele poderia ter, tipo, mais de 1.000 alqueires de terra. E a gente Aham. tem 27 só, não é muito. Mas esses 27, ele pagou R$ 100.000 há 20 anos atrás. Chuta quanto vale essas já terras dá. Não, eu hoje. queria que alguém fizesse Fora- a conta 200, fora a renda. pra ver que eu não fazia 150 groselha. mil o alqueire lá? Quanto Fora tá a valendo o renda. alqueire Lá lá? tá valendo 2.000 a saca de soja o alqueire. Lá é 2.000. calculado assim, né? Pelo valor Tá. de soja. Cara, 7 a 8 milhões. 7, 8 milhões, é isso aí. Pagou 100 mil há 20 Aham. anos, tem Tá. 8 milhões de patrimônio. Não é difícil de vender, porque o sítio, Imagina. a terra, ela é fértil, ela produz muito É. por ano. Então, Você sabe se você que- oferecer pros vizinhos, você já vende. Você sabe que o Brasil é o único país capaz de alimentar o mundo, É o celeiro do mundo, né? entendeu? Celeiro do mundo. Cara. Inclusive, eu e o Ale, a gente tá Não é? tentando comprar um pedacinho de terra, né? Mas tá difícil, hein? E Acho que a gente perdeu o time, né, Ale? ele comprou a fazenda. Comprou? Tô aqui pra te mandar o vídeo. Acho que a gente vai ter que fazer Cara. um pix pra ele. Mas é muito bom também a área rural. O pessoal olha pouco para isso, mas tem um valor ali muito grande, principalmente ali no noroeste do Paraná, Mato Grosso, aquela terra é muito Cara, a gente tem fértil. que fazer um podcast à parte Sim. pra falar do agronegócio. É. Na minha visão, vai dar um pau aí no mercado imobiliário tradicional. Uhum. E o Brasil, cara, é o celeiro do mundo, é onde... Cara, se o Brasil... Se for bem administrado, a gente arrumar bons administradores daqui pra frente, que tá difícil, né? Talvez a gente consiga alcançar isso, né? Sendo um celeiro do Ó, mundo. mas tem uma coisa que Juscelino Kubitschek falava, isso, até meu sogro conta muito isso, fala, o Brasil é inquebrável. Uhum. Inquebrável. Pode vir um, pode vir outro, pode ser o que for, o Brasil ele consegue sair. Vai ser Não, sempre não é o país do incrível isso, futuro, mas é verdade porque tem muito potencial Ah. escondido aqui, né? 15% apenas hoje de área cultivável é aproveitado no Brasil inteiro. 15. 15%? Sabe quantos por cento a Holanda usa? Ah, 100. acredito que praticamente tudo. 100%? Que é Ela não pequenininho. tem área para cultivar. É. Europa toda, eles estão praticamente sem área para cultivar. É. Então, O Brasil sempre foi, né, na verdade, a bola da vez. É que É o país do futuro sempre, né? E a vantagem do Brasil é que ele é continental, então ele tem vários tipos de clima que pode plantar diversos tipos de produtos diferentes aqui dentro do país. Sem Cara, contar eu- outros recursos, né? eu- Minerais, energia renovável. Não, o Brasil é sensacional, cara. Só basta as coisas se endireitarem. Que, cara, é o melhor país do mundo em todos os sentidos. Recursos naturais, clima. Você vê lá nos Estados Unidos, passou um furacão agora, bicho. Arrancou o telhado de todo mundo e encheu de água embaixo. E o Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não tem furacão, né? Não tem... É só questão agora de pegar alguém que queira acreditar. diz que quando Deus foi fazer o Brasil, né? Já ouviu essa? Não. Aí eles estavam conversando, né? Aí o pessoal questionando Deus, né? Pô, o japonês lá questionando, falou, pô, lá aqui só tem terremoto. Aí questionando, né? O pessoal da Arábia questionando, pô, aqui é tudo deserto. Aí perguntou pra Deus, pô, no Brasil tem a maior área de mata verde do mundo, tem a floresta amazônica, tem praia, tem o clima tropical. Mas o que acontece? Você não sabe quem eu vou colocar lá no Brasil. Né? Então esse é a história do Brasil, né, cara? Cara, uma coisa interessante que o Brasil tem também, eu vi uma matéria um tempo atrás, é em relação ao nióbio e o grafeno, já ouviu falar? Não é à toa que o Elon Musk veio pro Brasil, ele não veio só atrás da Amazônia. Nióbio e grafeno é utilizado em baterias de alta potência. E o Brasil é a maior reserva desses dois elementos do mundo. É. Então ele não veio aqui pra passear Imagina. e dar um oi, né? Ele veio aqui atrás de alguma coisa. Gente, Exatamente. você lembra do Jacques Cousteau? Que fazia os programas. O que ele fazia aqui, você sabe? Não. Ele pegava ele ia em todas as tribos, rodava toda a Amazônia para descobrir o quê? Essência. Da onde saem as principais essências da Lancôme? Da onde saem as principais essências da Dior? Da onde saem as principais essências da Chanel? Planta brasileira. É sério isso? É sério, cara. Vai estudar, vai dar uma pesquisada para você ver. Sai daqui. Tá todo mundo querendo o Brasil, Você então. entende? Então, aqui é uma riqueza Que incalculável. a gente cara, tem que né? tomar um pouco de cuidado, que não sei se tá todo mundo se dando conta, mas os chineses estão pesados. Eles estão comprando tudo na miudinha, porque
Eles acreditam demais nisso aqui. Ah, Então, assim, não, e na queda da bolsa, né, Pedro? Eles compraram, assim, ações de praticamente todas as empresas que estão listadas na bolsa, cara. Aí, pessoal, não podemos deixar virar o Brasil da Shopee, hein? Por favor, né? Não podemos virar o Brasil da Shopee. Mas eu acho que o pensamento para nós é como é que a gente consegue ser mais eficiente, entende? Porque, assim, o povo é altamente criativo. Nós somos, no mundo, o povo mais criativo para sair de adversidades. Porque, a gente vive com uma moeda super volátil, a gente tem uma economia que muda a cada momento. Nós que somos empreendedores, empresários, tudo. Se a gente fosse empreender nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer outro lugar, a gente seria o papa do empreendedorismo, porque, assim, você conseguir Carga tributária performar com altíssima, todas né? essas adversidades que existem, cara, não... Tem que ser criativo, tem que ser que ter criativo, O né? mundo uma tá lemolejo. sofrendo com a inflação, com tudo mais. Não sabe muito o que fazer. O Brasil tá A gente acostumado. conhece, cara. A gente sabe o que entendeu? eu acho que o fazer. Brasil nunca saiu da crise, né? Isso aí. Boa, Pedro. Não, é verdade, as pessoas acham que não, mas assim, você imagina o dia que a gente sair da crise. Esse vai dar um Vai ser futebol. louco, né? Não, mas é real, gente. Eu queria que vocês contassem algumas histórias de investimentos que vocês já fizeram. Tanto pode ser um recente, um bom investimento, um ruim também, porque a gente Já. fala, não dá pra fazer um mau investimento no É legal mercado imobiliário. contar a história ruim porque o pessoal se identifica, né? Tá cheio Verdade. de história ruim, né? Piero, você já perdeu não dinheiro? Vocês já existe- perderam dinheiro com cara. imóveis? Olha, assim, acho que não existe história ruim, existe aprendizado, né, Pedro? Exato. Eu acho que, assim, toda vez que você faz, de repente, um mau negócio no mercado imobiliário, te gera um aprendizado importante para você não cometer o mesmo erro. Como é que você pode identificar momentos de investimento? Exemplo, eu tenho uma sala comercial, numa região muito bem localizada, que no período que foi lançado, eu tinha uma expectativa muito grande, né, em relação à locação e à valorização daquele imóvel. Ele está dentro de uma estação de metrô. Chance de erro é muito baixa, né? Uhum. Concorda? Concordo. E eu tinha, com esse mesmo dinheiro, a possibilidade de comprar um apartamento de 2 dormitórios, 60 metros quadrados. Exemplo, eu vou dar os bairros, tá? Essa sala minha tá na estação Ana Rosa do metrô. Tá. Com esse mesmo dinheiro, e na época eu comprei um apartamento lá no Campo Belo, né, de 60 metros quadrados. O que aconteceu? A sala comercial que eu paguei há 5 anos, não tem mais, 7, 8 anos, na época eu paguei 400 mil reais, hoje ela vale o mesmo valor, ela não teve ganho, entende? Só que é que o Pedro falou, quando eu comprei, tinha tanto movimento de sala comercial, que eu peguei o processo lá no topo. Um hype. Entende? Quando eu peguei o processo lá no topo, o que aconteceu? Eu já estava atrasado. Comprou ao som dos violinos. Mas quando eu comprei no Campo Belo essa unidade de 60 metros quadrados, eu estava no começo. Uhum. Entende? Então, o que aconteceu? Passou-se aí 6, 7 anos, o imóvel que eu comprei no Campo Belo triplicou de valor, e o imóvel que eu comprei dessa sala comercial na Ana Rosa, ele está o mesmo valor. Quer dizer, se você calcular a inflação, se você calcular, eu perdi Você perdeu dinheiro. Perdeu. bastante dinheiro, entendeu? Então, esse foi o aprendizado que eu tive de não pegar um imóvel no pico da movimentação. É igual uma ação, né? Então, Uhum. todo mundo comprou a sala comercial. Ah, vamos na Tá sala bem comercial. alta, né? Ação em altas. E como é que não é? vocês fazem pra avaliar esses Exatamente, isso que eu ia ciclos? perguntar. Porque no como mercado cê- de ações você até vai lá, Você consegue dá uma ter olhada no noção preço das médio e tal. notícias, tem muita coisa saindo. Como que é no mercado imobiliário você identificar esses Quando você esses no picos ciclo de e- alta. Eu picos acho que e a vales? gente tem que ter alguns indicadores, né? Um indicador é comportamento, né? Então, exemplo. Agora, como é que eu analiso para comprar um imóvel? Olho as pesquisas de tendência do que vai acontecer. Já está um movimento de diminuição de número de filhos. Então já vem, né, Pedro? Esse população processo. bem Porque caindo. eu falar, tem muito estúdio, tem muito isso, tem Uhum. muito aquilo, começa a vir essa pressão. A mensalidade de que, da escola tá vai dar cara. bolha nesse movimento aqui. Só que, pelo outro lado, você vê que as pessoas estão demorando mais para casar. Uhum. Entende? As pessoas estão tendo menos filhos. E para você morar muito bem, você precisa diminuir o metro quadrado. O Piero postou essa semana um conteúdo de um apartamento de 7 metros quadrados em Nova York. 7 metros quadrados não dá o Sete espaço Tem que em a pé gente tá direito, aqui. tipo... Por quê? Porque fica impossível a pessoa conseguir morar em Nova York porque o aluguel está muito alto. Então, se a pessoa está numa fase da vida que ela está... Exemplo, ele é um analista Tá e começando. ele precisa morar muito bem localizado.
Para ele conseguir isso, ele vai ter que abrir mão de metragem. Uhum. Então isso passa a ser algo interessante. Outra análise, o movimento da locação em curta temporada, né? Uhum. Porque isso também está favorecendo a crescente de estúdios e de apartamentos compactos. Porque com curta temporada você tem uma rentabilidade maior. Uhum. São Paulo tem um potencial absurdo, né? Vocês sabem, número de eventos e tá tudo voltou, né? Airbnb cresceu 300% nos últimos 1 ou 2 anos. Então, isso já mostra que se você investir em algo bem localizado, que tenha serviços, que ele tenha mobilidade, ele tenha algumas questões, que não vai ter erro. Então, Pô, o indicador disso é você entrar lá no Airbnb, procurar os estúdios em São Paulo e ver a agenda todas lotadas, né? Você não Isso, então, consegue tem achar muita disponibilidade. né? pelo menos como eu analiso hoje a possibilidade de investimento no mercado imobiliário. E outra questão que eu também venho analisando, e eu e o Pedro estamos nesse movimento, é identificar oportunidades, né? Uhum. Então, como é que identifica oportunidade? Poxa, de repente você vê uma casa velha com um terreno muito bom, numa localização fantástica. Cara, qual que é a chance de você conseguir... Só que, claro, aí você tem que ter paciência, porque você pode pegar um imóvel em inventário, você pode pegar um imóvel que tem problema com dívida, então, só que é uma oportunidade. Então, aquilo que o Pedro falou, né? Você ir pra rua, olhar, conversar. De repente o cara não vai vender pro cara que não tem relação. Você, vamos supor, pega uma tiazinha, né? 1, 2, 3. Uhum. Você começa a conversar com ela, você vai criar uma empatia que vai ser suficiente para você conseguir comprar aquele determinado imóvel. E caso você entrasse lá no Zap, não sei o que, você não compraria. Uhum. O preço já está super valorizado. Então, imóvel é saber garimpar. O Piero tem muito disso dentro dele na filosofia. Eu também uso bastante isso. É puramente garimpo. Que nem o Piero, ele acha a pérola aonde que você fala, pô, não, tá todo mundo pagando um preço absurdo. Ele vai desbravando e encontra uma maneira de estar naquele prédio pagando menos. Entende? Então você não pode comprar com o carro na vitrine, né? Você precisa mergulhar no processo. O mercado imobiliário você tem que estar na veia, tem que estar, sabe? Tem que estar ali, eu quero comprar, mas eu quero pagar tal valor. Barato. Colocar aquilo na tua cabeça e lutar, né, Pedro? Quanto mais Exatamente. barato, maior é o lucro, né? A famosa sempre tem que fazer uma boa compra. Né? O lucro tá na compra. Tá na O lucro conta. tá na compra. E na valorização também. Né? Eu vou pegar um exemplo aqui que minha mulher fala, para de pensar nisso, todo dia eu falo a mesma coisa. Eu fui visitar um empreendimento que fica ali na... Eu sempre dou exemplo de coisas maiores, mais caras, mas isso reflete nas coisas menores e mais com preços menores. Na época, eu dou uma dica assim, né? Que o melhor momento para você comprar um empreendimento imobiliário é quando você identifica alguns pontos e você vai naquele prédio e você fala, nossa, dependendo, vou pegar esse exemplo que são 30 apartamentos numa única torre. 30 dias antes do prédio ser entregue, tinham 11 apartamentos à venda da construtora. E eu falava, não é possível, esse prédio é o mais bonito de São Paulo, tá numa puta localização. Só que o que acontece? Ele tava num preço e qualquer um que passasse ali falava, não vale nem a pau, não vale. Eu tava falando de, na época, R$32 mil o metro. Caraca, é a Nova York de São Em Paulo? agosto de 2020. Caraca. Tá? Depois eu posso mandar os dados para vocês. Uhum. Então faz aí, R$32 mil o metro vezes 570 metros. Nossa, Dá Quanto muito. que dá aí? dá muita grana. 500 vezes 70 metros por R$32 mil no mês. vezes 3, dá uns 15 milhões. 15 milhões por aí. Isso. 18 milhões? 18 milhões. 18 milhões de reais. Foi exatamente a proposta que eu fiz para a construtora. E na época, a gente ficou brigando ali por causa de R$900 mil, porque era uma taxa que tinha que pagar e que não tinha como resolver. E eu falei, não, nem a pau, não vou pagar. Resumo da ópera. Eu coloquei esse dinheiro em outros negócios. Este mesmo prédio, nessa mesma rua, 2 anos depois, eu liguei anteontem. É um prédio da Cirela, vocês podem ligar lá. 40 milhões de reais. No contrapiso. Então, assim,
quando eu falava que eu ia fazer esse negócio, todo mundo me criticou. Você é maluco, 30 mil metros, você tá louco, isso aí é... Tá muito Gente. acima do mercado e tal. Esse negócio que você falou de tá caro, mas, né? Né? E você tem que ter peito pra chegar lá na hora e falar assim, não, tá caro, mas vai melhorar. Exatamente. Mas por que meu pai não comprou 50 quilos a 7 mil reais? Porque ele achou que tava caro. É, Hoje vale 300 mil o quilo. exatamente. Então o mercado imobiliário é isso, cara. Ele é um mercado que valoriza muito. Hoje você pega, por exemplo, outro dia a gente tava gravando um podcast com o pessoal da Elbor. Cara, eles pagaram 100 mil reais no metro quadrado de um terreno. Caraca. De um terreno. No terreno. Tipo, não tem nada, terra. Nada. Mas quando você olha assim e fala assim, 100 mil reais, a Elba, ela não tá ali pra perder dinheiro. Vai valer alguma Não, coisa, se né? pagou 100 Que terreno mil, é esse, velho? é que 100 mil é o preço do terreno. Aí o cara vai fazer ali um prédio, vai ter um VGV de sei lá quanto. Cara, é Eu acho maravilhoso. E aí o que acontece? Por que o mercado inteiro valoriza quando isso acontece? Porque a minha visão é, o mercado sempre se norteia pelos lançamentos. Então assim, por que o lançamento hoje está muito caro? Porque o cara tem que fazer a conta, quanto vai custar para construir, quanto ele paga um terreno, valor atualizado, tudo que o cara que tem um imóvel usado não está fazendo essa conta. Uhum. Entendeu? Só que o mercado usado, ele acaba em percentuais se valorizando mais, porque o preço do lançamento está um absurdo. E ele puxa, né? Ele Interessante. puxa o mercado inteiro. Você pode dizer que é uma boa oportunidade de comprar depois de um lançamento? Depois Cara, que já passou o boom, digamos pouco assim, antes. Não, mas vai piorar, vai piorar. porque vai corrigir o dinheiro até o dia que entregar o prédio. A melhor hora pra comprar era ontem. No imóvel é sempre o melhor horário pra comprar. A melhor hora pra comprar é hoje, né? Gente, tem que ter muita paciência. Tem que ter paciência, resiliência. Se você for partir para um mercado de imóveis usados, você tem que ter um bom advogado. Porque eu já vi gente fazer negócio e depois não tem o que fazer com o imóvel. Legal. Tá com problema, documentação, etc. E Vocês gostam desse mercado de Airbnb pra locação? Ó, eu gosto e tenho tido ótimas experiências, tá? Então, assim, eu vou pegar um exemplo. A gente fez lá o Primo Imóveis Uhum. e nós compramos 3 imóveis no mesmo prédio, tá? Um do Thiago, um para mim e um para uma outra pessoa. E eu falei, eu vou partir para o Airbnb, tá? Eu vou fazer o modelo Curta temporada. curta temporada. E, cara, quem não está acostumado com o mercado imobiliário, quando começa a lidar com o mercado imobiliário, vou dar um exemplo aqui. Ah, Piero, eu tô aqui no apartamento e o ar-condicionado não tá funcionando. Você imagina o Thiago Nigo recebendo uma ligação dessa. Ele acha que ele não sabe nem o que fazer. Mano, como assim, velho? O ar-condicionado Ele tá vai falar- funcionando? Já teve casos do cara ligar, falar isso, eu mandar um técnico, o cara foi lá, abriu o controle e não tinha pilha. Então, assim, como é que é aquela brincadeira do Instagram? Se você não é profissional, não entra, né? Não, isso é a sina do pessoal do TI, né? Você já desligou e ligou? Tira E aí, da Você tomada, apertou o velho. botãozinho que tem atrás? né? E aí, o que a gente fez? Cara, eu dei a dica, eu falei, ó, como vocês não têm uma equipe, uma pessoa que cuida, uma estrutura já montada para cuidar dos imóveis, o que eu recomendo? Põe no quinto andar, vai alugar rápido, não vai ser o melhor preço do mundo, e, cara, não vai dar tanto trabalho. Uhum. Então, a gente aluga ali mais ou menos 6 mil reais, pacote. 6 mil, um pouquinho mais às vezes. Esse mesmo imóvel que eu alugo por curta temporada, eu faço nele 12 mil reais. O dobro só, né? Com quanto de ocupação por mês? Cara, por incrível que pareça, 100% de ocupação. É surreal, velho. É Não, mas surreal. a gente tá falando de Vou um te explicar imóvel por ali- quê. Porque ali a gente comprou um imóvel numa super localização. A gente fez uma reforma, deixou o imóvel lindo. E uma coisa que o mercado tá dizendo para todo mundo é serviço. As pessoas querem as coisas prontas, bem montadas, Resolvido. Tudo já. resolvidas. certinho, bonitinho. né? lindas. E mercado imobiliário tem muito isso. Eu ia fazer essa pergunta pra você. Se você reforma todos os seus apartamentos e entrega ele pronto ali pra pessoa já usar. Sim, Todos. todos. Vamos conversar depois. Vamos. Só que assim, Todos também móveis. tem uma forma de fazer, né?
Porque você não pode personalizar muito, Uhum. você tem que, né, você tem que ir para uma Fazer linha Uma linha que agrada a maioria, né? E não Eu pode fiquei- errar a mão também no investimento, porque aí já fica um mau negócio. Eu fiquei pensando no que você falou de só comprar mais em prédio. E me responde se pode ser por isso, mas no prédio você tem meio que uma comparação para as pessoas, né? De imóveis e preços. E quando você é do mercado, geralmente, você sabe fazer uma reforma melhor, você sabe Sim. fazer uma negociação melhor. Com certeza. Esse caso específico a gente tem que assumir também quando a gente erra um pouco, né? A gente caprichou demais na decoração. E aí a gente gastou um pouquinho. Mas além. foi pra série, né? Então, tipo. Tinha um propósito. Mas eu poderia ter gasto 100 mil a menos do que nós gastamos e tá ganhando os mesmos 12, Uhum. né? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo e por que faz a diferença você ter um pouco de conhecimento. Tem ali aquele chama Max House, não sei se vocês conhecem. Acho que não. Acho que não. É um empreendimento diferenciado, todo tecnológico, moderno e etc. Uhum. Eles construíram ali chama Max House Moca, que não é na Moca, né? Isso é uma jogadinha do mercado imobiliário, né? Lançamento em Moema. Aí você vai ver, tá do outro lado lá, não tem nada a ver com Moema. São os publicitários aí, ó. Você não faz isso, né? Toda vez que eu gravo, tá mais perto do parque do Ibirapuera. É só de estar você lá. O Ale ele não conta que quando ele fala 7 minutos, ele anda na contramão e de madrugada no domingo. Helicóptero também, né? Pode ser helicóptero também. E aí o que acontece? Eu fui analisar esse empreendimento e tinha uma pessoa querendo vender. Pronto. O que essa pessoa fez? Ela comprou 2, um embaixo do outro. E ela juntou os 2. Fez um duplex. Fez um duplex. E aí o que aconteceu? Naquele bairro, naquele lugar, já era caríssimo. Você comprasse um ali, o cara deu tudo que tinha, mais um pouco e se matou. E eu fiquei só de olho. O cara pedindo lá 700 mil nos 2. E não vendia nem amarrado. Aí eu fiz uma opção de compra. Falei, que ele já tinha comprado um outro imóvel e ele precisava pagar. Eu falei, assim, 30 dias, você não vender, eu sou um comprador, eu pago 500 pau. E o cara, nem vou vender, resumindo. Ele vendeu por 500 pau. Você deixou só a pulguinha aqui nele, ó. Vendeu por 500 pau os 2. O que eu fiz? Sabe aquelas séries que o cara transforma? No dia seguinte eu liguei pro meu empreiteiro e falei, amigo, vai lá, arranca aquela escada, passa a laje, fecha tudo. Por Deus, pela minha filha. Em 60 dias eu vendi os 2 por 900. Caraca, velho. Então tem muita jogadinha que você... O cara fez o duplex achando que ia vender mais rápido. Ia ser o único que tava ali que tinha aquilo. Não, isso é uma coisa que as pessoas têm que prestar muita atenção. Você não pode fugir, por exemplo, sei lá, você tem um apartamento tipo que custa X e a cobertura custa 4X. Você vai ter uma disparidade de classe social e não vai dar certo. A cobertura não vai vender. Não vai ser um bom negócio. É verdade, isso daí é até pra aluguel. Porque a cobertura, geralmente, você paga 2 condomínios, 2 IPTUs, aí já fica vago em alguns prédios. Isso. Porque o pessoal não quer. Pensa só, apartamento de 150 metros, Ale, vamos ser bem pé no chão. A cobertura, em teoria, deveria ter 300. Só que quando você fala de um imóvel de 150 com valor ok, quando você multiplica por 2, ele já fica totalmente fora daquela realidade daquele prédio. E ela perde valor. Acaba Em vez de você ficando vender por vago. 2x, é 1.2. As pessoas não sabem 1.3 disso. no máximo, entendeu? E a Muito pessoa melhor que pegar tem um dinheiro pra apartamento. comprar cobertura não vai querer morar Não ali. quer É, porque porque ele vai mistura conviver público, né? com a pessoa que é o cara que comprou de 150. A gente falou muito disso, isso é uma grande verdade, que um condomínio, quando o cara lança, quem determina qual vai ser a classe daquele condomínio, se ele vai ser de alto padrão ou não, são os primeiros moradores, as primeiras pessoas que constroem. Não é o que o condomínio fez de marketing, entendeu? Então, se as primeiras casas saírem de 5 milhões, vai ser um condomínio de 5 milhões. Ele já levanta a régua, né, Exato. cara? Ó, uma coisa que é básica que eu faço assim que, cara, deu muito certo. Lógico, eu sabia o que eu tava fazendo. Quando eu não tenho interesse em comprar outros imóveis no prédio, eu compro, no dia seguinte eu ponho pra vender pelo dobro. Os caras falam, você tá louco, o que você tá falando? É o dobro, quer, não quer. No dia seguinte, o preço do prédio aumenta 30%, 40%. Aí depois você abaixa e vende rápido. Aí eu abaixo e vendo mais barato que todo mundo, um pouquinho menos. Só que faço- quase o dobro do valor, né? O prédio que eu moro, o meu apartamento tá sempre à venda.
Ele tá sempre à venda. Eu coloquei lá um valor bem acima. Falei, se tiver um doido que quiser, É isso compra aí, ou sai daqui. isso aí. Mas ele tá lá, tá no quinto andar, tá anunciado. Tem que saber ser frio assim, né, às vezes. Cara, mas é muito, assim, as pessoas não valorizam o próprio prédio. É isso. A pessoa fala, não, meu não vale. É. A grama do vizinho é sempre mais verde. Cara, né? é surreal isso. Então você chegou no prédio, você tem que fazer valer, você tem que, espalhar no prédio inteiro que o teu vale tanto e todo mundo começa a ouvir e falar, ah, vale. Ô, você viu que o fulano tá vendendo um imóvel por tanto. Sai no grupo do condomínio Não, lá, porque fodeu. o cara vê, ele sobe o dele. É. Aí se todo mundo subir, não tem como vender mais Aí barato pronto, ali. já precificou pra cima. O Pedro falou uma coisa importante, que ele faz esses tiros rápidos, né? Mas também tem um porquê, porque o problema da gente, quando a gente compra um imóvel e ele valoriza, tem um ganho imobiliário, né, Pedro? Sim. Explica isso, que eu acho que é um ponto interessantíssimo para o pessoal saber. O ganho imobiliário é a diferença entre o valor de compra e o valor de venda, Uhum. né? E não sei se todo mundo sabe, quando você compra outro imóvel, depois que você vendeu o imóvel, você não vai pagar esse ganho imobiliário se você comprar outro imóvel até 6 meses depois. Uhum. Então tem algumas regrinhas, tem algumas... Esse É, timing se de você 6 meses é importante você usar ele. Se você usa o lucro para outro imóvel, você não paga, né? O ganho de capital, né? Exatamente. E tem muita gente também, outro dia, esse que eu tô comprando agora, tava dando uma diferença de 100 mil reais. A mulher, não, porque é 100 mil pra cá, 100 mil pra lá. Eu falei, quando você comprou, quanto você pagou? Porque a pessoa não sabe, ela fala assim, eu paguei 7. Eu tô vendendo por 9. Eu tenho que pagar 15% sobre 2. Não é verdade. Quando você pagou 7? Aí fizemos a conta lá, tipo, até me arrependi, porque ela economizou 192 mil. Ela pensava que ela ia gastar. Agora você vai baixar mais 90. Não é tão sem mais. Então você precisa me ajudar. É, você que tem que me ajudar. Eu que te ajudei? Eu já te Exato. ajudei. Cara, e qual que foi o seu último empreendimento aí? Cara, Faz quanto tempo que você comprou o último imóvel? Só pra galera mostrar o quão skin the game você é, né? Isso. faz 2 meses, 3 meses praticamente que eu comprei. Esse é um imóvel que é engraçado porque ele tá dentro de um hotel 5 estrelas, Caraca. né? Numa localização top. Esse prédio era de uma única família e eles venderam para uma rede hoteleira 70% do prédio. E os outros 30% ficou para proprietários. Ó a pérola ali que você falou que o cara encontra. É isso aí. Que é o desbravar, entendeu? Só que eu tô olhando esse imóvel já faz 2 anos. Ó. O cara falava, vai reformar, vai virar hotel, vai não sei o quê. E eu falava, eu prefiro pagar 100 mil a mais depois que virar hotel, depois que reformar e tiver certo, Esse é o jogo da paciência. É o jogo da do paciência. que pagar 300 mil agora e depois ficar chorando porque não virou hotel, não deu certo, tal. Esse imóvel é o seguinte, eu fui visitar, gostei. É um imóvel que custa 500 mil reais, tá? Ele tem 30 e poucos metros, é pequenininho, mas é bem montadinho e tudo. E o que eu fiz? Eu tenho vários amigos que já têm apartamentos lá e estão fazendo essa média de 10, 11, 12 mil reais por mês. Com 500 mil, hein? Num Apartamento apartamento de 500 mil. Com 500 mil reais, 12 mil. Em ações, pessoal, faz aí as contas. O que você vai se revirar aí pra conseguir isso? E aí o que acontece? Eu falei, cara, eu apliquei os 500 mil na Ligue, que a taxa na época era maior, 13% 13, ao ano, 13,5, isenta. né? Chegou a ter, né? Isenta. Tenho lá o comprovantinho dos 500 mil que eu apliquei. Fui lá no banco e financiei 90%. Tá certo? A parcela ficou de 5 mil e poucos reais, mais ou menos. Tá? 180 meses. O dinheiro que entra para mim todo mês da rentabilidade eu pago, a prestação e me sobra. Mais o valor que eu recebo do aluguel, que vai dar uns 10 mil. Eu tô no começo, então ainda demora até começar a performar 100%. Cara, esse imóvel vai sair para mim de graça. De graça. Eu vou ganhar dinheiro Ele comprando só o imóvel. desencaixou 10% e tá rendendo Tá ganhando spread, né? em cima dos Porque- 500 mil a 13. E Vai tem um fazer a detalhe pequeno aí. Né? É um imóvel que custa 500 mil reais, que ele tá no... Se alguém puder fazer a conta aí, 500 mil divide por 36... Divide aí, Matheus. Vamos ver a prestação. Não, só para você ver o preço metro quadrado. É. Tá. 13.888. Tá, se você conseguir comprar um imóvel no Itaim por 13 mil reais o metro,
eu te dou de presente. E aí o que acontece? Qual é a Amanhã ele vai lá. Vai garimpar, hein, cara. Vou começar a garimpar. Mas não acha. E aí o que acontece? Esse é um imóvel que daqui 1 ano é para eu vender por R$25 mil o metro. Então eu vou praticamente dobrar no preço do metro. Vou ganhar o aluguel, vou pagar a prestação, vai sobrar, fiz o investimento. Então assim, esse é um modelo... E quanto de dinheiro você pôs? 10%. 10%. 45 mil. 45 mil. Então ele vai fazer com 45 mil acima do que vale, mais 500 mil. Aí as pessoas falam, eu não tenho dinheiro para comprar imóvel, não consigo. Cara, não tô dizendo que qualquer um tem 50 mil, mas... Sim. Mas você não tem educação financeira, é isso que você não tem. E tô fazendo isso agora, tô fechando por esses dias agora com um valor 20 vezes mais que isso. Eita, faz aí, Matheus. Sendo a mesma lógica. Só que nesse, a minha visão é assim, eu vou pagar 10%, tá certo? E esse eu vou pôr para vender, e eu acredito que eu consiga vender ele por uns 3 milhões a mais que eu tô pagando. Só que aí, quanto que eu tô ganhando? Se eu coloquei 1 milhão, quanto? 200%. Exatamente. Muito dinheiro. Você só paga tudo se você ficar com o imóvel até o final dos dias, mas não é bem isso que você vai fazer, né? Entendeu? Então aí tem uma jogada. Só que ele tem tempo para fazer negócio. Porque se ele pôs 10%, concorda? E se ele fizer negócio em 1 ano, 2 anos, você acha que dá para fazer um negócio em 1 ano? E aí eu fiz uma coisa feia. Esse é o risco dele. Sim. Eu fiz uma coisa feia nesse imóvel. Quando eu comecei a analisar, faz 6 meses, ele tava com problema de documentação. E aí, bicho, eu falava com as paredes do prédio, eu falava, esse imóvel aí, pelo amor de Deus, tá com problema até. Pelo amor de Deus, nossa, não dá pra comprar, espalhei no prédio inteiro. Que aí é a técnica. Aí os urubus se afastaram. E aí, quando resolveu o problema da documentação, aí eu fui lá rapidinho e fiz o negócio. Tá igual aquele arrastão que teve no restaurante de Natal, não foi? Que passou o pessoal do CrossFit, saiu todo mundo correndo. O Pedro falou, tem problema, saiu todo mundo correndo. Só ele lá sentado. E assim, o que acontece no modo geral do mercado imobiliário? As pessoas que não têm experiência, vai comprar um imóvel, esse aí tá com problema, a pessoa não quer nem ver. Então não quero. Nem perde o tempo dela. E às vezes o problema tá devendo um IPTU, tá devendo o condomínio, tá devendo uma coisa fácil, básica de resolver. Mas as pessoas não entendem e vão lá e orientação, né, Pedro? Pulam fora com medo de... Esse é um verdadeiro tubarão do mercado imobiliário, né? Afasta a sardinha tudo. Insight, né? Vou comprar minha peneirinha aí, velho, e vou sair caçando imóvel por aí. Cara, então como você falou que reformou, então a sua preferência hoje está em financiar, não só usar de recurso próprio. É isso que você está fazendo? Cara, eu não tenho usado mais nada de recurso próprio. É isso que o pessoal tem que entender também, né? Porque você fala de valores altos de imóveis, você vê a galera que tem grana investindo, você acha que não é pra você, que é loucura, que, porra, você tá maluco, esse negócio aí de cobrir a prestação, você paga lá o negócio, não existe. E se não vender, e não sei o quê? A questão cara, é que... pensa o seguinte, o cara já tá pronto pra comprar, ele já tem o dinheiro, se ele aplicar no Bradesco, se o Bradesco quebrar, quebra o Brasil. E ele vai ganhar 2% a mais no ano comprando o imóvel, se ele quiser pagar à vista, ele é um ignorante. Sim. Tudo bem, pode ser que tem muita gente que não sabe que isso existe. Né? Esse é o nosso propósito aqui, é levar que isso existe. Entenda uma coisa, água parada apodrece. Então, assim, se você no Brasil, você não faz algum movimento, você já está ficando para trás. Você não pode. O que acontece, o problema sério no Brasil, obviamente, claro, as pessoas têm medo de risco. E deixa o dinheiro, como vocês falaram, né, na poupança, o tempo vai passando. E assim, todo momento você tem que estar fazendo algum negócio, porque senão você vai ficar para trás. Água parada apodrece, velho. Vai ficar para trás mesmo. Ficar para trás. E se você que tá aí agora, você não clicou no botão de curtir, de se inscrever ainda, você vai ficar para trás também, viu? Eu vou jogar uma praga na sua vida e você não vai ganhar dinheiro com imóveis, viu? Então, pessoal, compartilha. O que a gente trouxe aqui hoje são caras especialistas que fazem isso na prática. Não estamos falando com um cara que vende um curso sobre isso. Não, eles fazem com o dinheiro deles. Uma coisa que me preocupa muito hoje no mercado imobiliário, mercado de investimento, é que tem muita gente aí falando e nem sequer nunca investiu R$1, nunca comprou um imóvel. Isso me preocupa bastante, porque, cara, tá te levando pro caminho
Porque tem muitas variáveis que acontecem na prática que na teoria não existe. E Pode o pessoal, pode o pessoal até- vai cegamente, né? Não é isso, acabou. E né? pode Não até existe estar outra dando coisa. certo, né? Por Confira se o enquanto. cara tem um né? entregável. Se ele realmente, não é, Pedro? É. Se ele realmente realizou, se ele realmente teve o resultado, se ele realmente comprou um imóvel, se ele teve o resultado. Porque assim, falar é muito fácil, Uhum. entende? Então assim, é muito perigoso você se empréia pelos ouvidos, né? Que falava a minha falecida avó. Não se empréia pelos ouvidos, confere. É. Fato. Precisa Cara, do fato. e hoje tá muito fácil, cara. 3 ligações, você fala com qualquer um. Uhum. Né? Não seja, de novo, seja humilde. Né? Visita, vai a pé, liga para um amigo que tem mais experiência que você, ou manda uma mensagem para mim no Instagram, ou manda pro pessoal aqui do Mi Casa. Uhum. Cara, hoje só faz cagada quem realmente não tem humildade, não tem, sabe, não tem a manha de pegar e De ligar aprender, né? de querer aprender. Tem que ter paciência, né? Não- velho? não Olhar, tem o atalhos, conhecimento né? tá aí, tem tanto influenciador, tanta gente que É. compartilha o que sabe. Você mesmo falou que vai fazer uma série também. Esses imóveis que a gente está fazendo, eu quero documentar tudo isso, transformar em vídeo para as pessoas verem na prática como é que eu visito, como é que eu faço a Comprando, proposta, você diz, como é que eu reformando. negocio, como é que eu faço a parte do advogado, quando eu compro, o que que eu mudo ali, que, cara, tem coisa assim que você compra um imóvel, você muda a cor da parede, você muda o imóvel inteiro. Sim. Cara, as pessoas não Não faz ideia, né? faz ideia. Um detalhezinho, um negocinho ali que você gasta nada, você faz valer muito Valoriza mais. muito. Mobiliar, valoriza muito. Reformar. Não precisa gastar muito. Você pode fazer do seu jeitinho ali, mas uma decoração que sirva pra É. muitos, né? Você não precisa gastar horrores de dinheiro. E aí o meu maior desejo, assim, né, cara, um propósito de vida meu é ensinar a galera mesmo, porque, como eu disse, né, as pessoas, no modo geral, compram um imóvel na vida, e você imagina um único imóvel fazer um Uhum. puta mau negócio. É tristeza. Então, assim, eu tô aqui Vai ficar quebrando amargurado pro resto, pra sempre. Isso impacta em tudo, e até Os indiretamente filhos, na vida os das filhos outras da pessoa pessoas. ver que o pai fez um mau negócio, foi o único da vida. Isso daí passando do pai pro filho, meu, vixe, Pô, acaba com a vida da muito pessoa, comum, eu velho. lembro, assim, era muito comum as pessoas, até hoje é muito comum, mas é de uma forma um pouco diferente. Cara, gente que tem lá não sei quantos terrenos, pagando condomínio, IPTU e não faz nada com o terreno. Que negócio que é esse? E Aí tem muita morre, forma de O fazer. que a família faz? Queima o terreno. Porque não tem dinheiro para pagar o IPTU e condomínio. Vende a qualquer preço, faz qualquer Queima, coisa. Queima. E se o cara tivesse o mínimo ali e falar, meu, vou fazer um projetinho aqui, vou fazer uma casa, não, ele já tava... Falando em voando. terreno, vamos falar dos nossos patrocinadores aí, Rodrigo. Porque ele falou de terreno, já veio na cabeça na hora aqui. É isso aí. Se você tem vontade aí de construir sua casa e você não quer pagar à vista, porque você é esperto, você pode financiar com o pessoal do Minha Casa Financiada. Então, deixa seu dinheirinho aí guardado, rendendo lá junto com o primo rico e vai fazer sua casa financiada que com certeza vai ser melhor. O pessoal te ajuda a fazer sua casa financiada construindo. Então, não é comprando uma casa pronta. Também tem outras opções, mas essa é uma que a gente gosta bastante. E também tem a opção de, se você não tem o terreno, financiar o terreno mais a construção, né? Aquisição e... Aquisição em terreno e construção, né? Exatamente. Então, se você quer ter sua casa, quer realizar seu sonho de uma maneira estratégica, segue o pessoal lá da Minha.Casa Financiada, que o pessoal vai te ajudar lá. E esse episódio não podia acontecer se não fosse a nossa parceira no Box, né? A gente tem que agradecer a NoBox aqui, que o pessoal, a gente só chega aqui, senta no sofá, ó, tem tudo aqui já preparado e eles tacam o pau na gente e solta lá depois. É isso aí. E a Geração Design, que é a melhor empresa de imóveis de São Paulo, né? Fala um pouquinho aí, Matheus. Sei que é lá da fábrica. A gente não gosta de falar muito dela, né? Porque Tem que falar, é nossa, tem que falar. vamos fazer um jabazinho, né? Mas a maior e melhor empresa de imóveis planejados do mundo. Do metaverso, do Tudo que de você Marte. imaginar. Se você quiser mobiliar a sua casa, deixar ela a casa dos seus sonhos, realmente tem que procurar a GD. Aí, ó, os orçamentos desse mês já subiram 15% por causa disso que ele falou. Ó. E não só móveis planejados. Na GD você consegue tudo para sua casa. É chave na mão. Desde o tapete, do sofá, da poltrona. Chega lá Colchão, que os mesa, nossos sofá. projetistas, nossos designers vão te ajudar a construir sua casa dos seus sonhos do zero. Beleza? Vamos botar aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma aula aqui para mim hoje. Tinha várias Foi coisas. uma honra. Foi uma honra ter a presença de vocês aqui. Um prazer conhecê-los. Espero você mais vezes, até pra gente poder falar. Beleza, Pedro, você tem um monte de imóveis aí, né? Como é que você administra tudo isso? Tá tudo na pessoa física e tal, mas acho que a gente pode deixar isso para um próximo episódio. A gente porque pode fazer porque também. isso vai longe, né? Dá pra fazer um pra vender também, junto com a Lê.
Como que é fazer publicidade de imóvel? Porque vender também Mas, ó, é... tem uma regrinha básica. Você comprou para alugar, se o preço que você pagou, você acredita que você vai vender pelo dobro, já põe direto na PJ, que o imposto é 11%, mais ou Holding, menos. né? É. A gente Se podia comprou pra trazer- alugar. É. E se você comprou para alugar e o aluguel é 4 mil, deixa na física que vai dar quase zero. Você vai pagar lá 20... Tem a tabelinha do IR, 27%, mas tem 869 reais que você abate desse valor e quase que dá zero. Então, um negocinho que... Isso dá um episódio completo, só pra falar de sucessão patrimonial, porque, cara, você tem vários imóveis. Se você não organiza seus imóveis, seu filho, se você morrer hoje, seus Vai bens dar são dor de travados. cabeça pra ele só. Se ele não tiver uma grana à vista pra pagar o imposto e TCMD, ele vai ficar preso ali e acabou, é bucha. Então, se você quer investir no mercado imobiliário, você tem que saber um pouquinho do começo ao fim. Sim. Não só comprar e vender, mas saber como administrar eles bem como patrimônio. E aí Sim. isso dá um outro episódio, a gente vem aqui de novo falar sobre isso, que já tá dando acho que 1h30 de episódio e passou Boa. voando. Vamos pedir aí pro Pierre e pro Ale deixarem uma mensagem final aí pra galera, só pra gente encerrar então. E abraço. Bom, primeiro, uma honra também estar aqui com vocês. Porra, fiquei ansioso, esperando esse dia para chegar, porque a gente, né, as agendas não estavam coincidindo, mas acho que a melhor mensagem, assim, é compre um imóvel sempre pensando num lar, num lugar para você morar, para você ser feliz. E óbvio que o melhor caminho que você pode perseguir depois de tudo isso é você fazer um negócio olhando para o imóvel a longo prazo, para o futuro, né? Não fazer nada no impulso ali. Eu gostei daqui, não importa. Não é assim. Ah, é a cozinha integrada. Eu com todo respeito ao Alê, eu sempre falo que muitas coisas é o efeito do apartamento decorado. Eu, por exemplo, eu visito um imóvel na média por dia, tá? Entre prontos, stand de venda e etc. No meu caso é muito assim, eu visito, eu fico louco, encantado. Eu falo, vou comprar esse negócio aqui. Passar 10 minutos, eu nem lembro mais que existe. Então, assim, reflita. Eu vou contar até uma história rapidinho, só pra encerrar aqui. Eu entrei num decorado esses dias que tava lindo, maravilhoso, integrado. Eu parei 5 minutos e olhei. Eu sou do mercado, Claro. né? Então eu olhei e falei, aonde a pessoa seca a roupa nesse apartamento? Porque os caras colocaram uma televisão lá, onde seria a lavanderia? Aí você olha no de cima, tá separadinho, não tá integrado. Aí você olha, a pessoa compra achando que é ali, vai querer fazer igual. Fala, É o efeito onde eu decorado. seco a minha roupa, onde eu faço tais coisas. Saber olhar também, Não tenha dúvida. tipo, como que vai ser minha vida aqui dentro? Tipo, onde faz isso, onde faz aquilo? Tem local técnico para ar-condicionado? Não tem. O prédio tem estrutura para isso ou não tem? Então, para você não comprar um lugar errado, né? Então, isso também é uma mensagem minha. Para finalizar, vou deixar do Ale aqui agora. Perfeito. Primeiro, agradecer, parabéns pelo Micasa. Acho que vocês Obrigado. estão levando conteúdo de alta qualidade para as pessoas. Casa está na cabeça do brasileiro, diariamente, todos sonham com esse momento. Tá. Então, acho que poder compartilhar informação sobre esse assunto é de extrema riqueza. Então, eu queria agradecer vocês pelo convite também. Muito honrado de estar trazendo um pouquinho, né, da nossa experiência desse mercado para poder compartilhar com o público de vocês. E a minha mensagem é assim, eu tenho um pensamento de português. Eu sou filho de português com japonês, né? E eu sempre vi o português, qualquer oportunidade que ele tem, ele começa a fazer uma casinha, ele começa a fazer um puxadinho. Aqui dá um aluguelzinho, aqui dá esse movimento, e assim. E dessa maneira que eles construíram grandes patrimônios. Eles descobriram o Brasil assim. Descobriram o Brasil assim, né? Então eu acho que assim, eu trabalho no mercado imobiliário há 16 anos, né? E desde que eu entrei nesse mercado, eu sou um apaixonado por imóvel, entende? Então tudo que eu penso sempre atrelado a como que eu posso, de alguma maneira, aumentar meu patrimônio em imóveis. Então, acho que esse é o pensamento. Ele começou, obviamente, pelo início, né, que foi o primeiro apartamento, aquele sonho, o primeiro financiamento, todo aquele movimento. E depois disso, a gente começa a entender que, assim, nós somos publicitários. O Piero também tem uma agência de publicidade, eu também sou publicitário, tenho uma agência de publicidade, mas, assim, tanto para o Piero quanto para mim, cara, a gente respira mercado imobiliário. A gente vive em função disso. Por quê? Porque é algo extremamente apaixonante. E faz com que você, quando você consegue fazer um bom negócio, né? É algo que, né, Piero, dá uma sensação única. É uma adrenalina. uma É bom, adrenalina, é bom ganhar dinheiro, né? É um perigo, cara. É uma loucura. Você entende, cara? É uma loucura.
Minha última aquisição também foi uma loucura, porque pô, você fica naquela pilhação, o cara aceita, não aceita. Pô, a gente fez uma proposta, o cara fala que é baixo, mas será que ele vai aceitar? É uma adrenalina, parece que você tá numa partida de um jogo, você entende? Então é assim, é uma sensação tão grande. E depois que você realiza, e aí passou, exemplo, esse último móvel que eu comprei foi em fevereiro, passou aí 6, 8, 10 meses, e aí o preço praticamente dobrou, você fala, cara, É isso. é isso, né, Pedro? Dá certo. É o melhor dos É mundos. isso aí. É o melhor dos mundos, cara. É uma, assim, é como se você fizesse um gol numa partida de Copa do Mundo. Igual ganhar na cara. Mega Sena. É a sensação, cara. Então, vocês estão assistindo o Mi Casa, cara, compra sua casa. É isso. Essa é a Entendeu? mensagem final. O caminho, Mi Casa tá trazendo um monte de conteúdo, né? Hoje também pudemos aí compartilhar com vocês bastante informação. Compra. Compra. Claro, se prepare, faça os análises, né, Planejamento. Pedro? Prepare-se, mas compra a sua casa. Você não vai se arrepender. Exatamente. É, pessoal. E como é que o pessoal te acha lá? Só pra gente finalizar com o Instagram deles, né? Qual que é o seu Ah, arroba? legal. O meu é @aletagawa e eu tenho lá no meu Instagram, eu sempre posto coisas importantes sobre lifestyle, sobre mercado imobiliário e também sobre educação. E Piero, faça a sua... O meu é Piero I. Piero! Pô, a gente tava esperando, né? É isso aí, pessoal. Até quinta que vem, às 7 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Esse foi mais um Mi Casa. Obrigado e tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado. Valeu. Valeu.